Graças a Deus, hoje é uma terça-feira. E quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada vai fazer sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica, através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde não só me formei médico, como fiz uma pós-graduação obtendo o título de mestre em ciências médicas. E me dediquei sempre à ortopedia. A ortopedia é uma especialidade muito objetiva, né? A ortopedia, ela é muito verdadeira, né? Entende? Os problemas aparecem, né? Facilmente, entende? Diferente, por exemplo, de uma dor no estômago, né? Quer dizer, uma dor no estômago pode ser muitas coisas. Não, a ortopedia é muito objetiva, muito bonita, né? Então, eu me formei médico, depois fiz 3 anos de residência médica, especialidade de ortopedia clínica e cirúrgica, e depois, mais quase 2 anos e meio, fiz uma especialização em cirurgia de coluna, no qual tive que avançar nas especialidades de ortopedia, neurologia, reumatologia, fisiatria e até psicoterapia, porque todos esses problemas, meus caros, dão muitas dores, né? Então, hoje eu me considero um especialista em dores, né? Em dores. Hoje eu me considero um especialista em dores. Eu tenho 2 clínicas que se dedicam a dores do sistema músculo-esquelético. Doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que se manifestam como dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor nos quadris, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para uma ou as 2 pernas, dores nos joelhos, tornozelos e nos pés. Então, em qualquer geografia, em qualquer localização do corpo humano, pode se manifestar uma dor que corresponde a um transtorno músculo-esquelético. Mas vejam bem, todos me perguntam, o que você acha da quiropraxia? O que você acha da acupuntura? Vejam vocês, nós médicos somos formados para o quê? Vocês vão dizer, para curar doentes. Sim, mas nós somos formados para fazer diagnóstico. Entende? É examinar um paciente, ouvir a história do paciente, ver os seus exames subsidiários, examinar fisicamente esse paciente, estabelecer uma linha de raciocínio para chegar ao diagnóstico. O que é o diagnóstico? É o nome da doença. É a cara da doença. Entende? É uma fibromialgia? É uma hepatite? É uma pneumonia? Entende? Então, que doença é essa? Entende? Então, tudo, meus caros, tem que ter o critério médico. Entende? Quiropraxia é bom, nós fazemos até em nossas clínicas. Mas tem que ter um critério médico, né? Eu atendi um paciente que teve 2 clavículas quebradas por uma manobra de quiropraxia. Entenderam? Então, vejam. Essa história de tome tal remédio e consulte o médico se não fizer efeito, entende?
Você corre o risco de tomar o remédio e não ter chance de consultar médico nenhum, porque você é capaz de morrer. Entendeu? Isso não é certo. Não. Você vai tomar um remédio, consulte seu médico antes, converse com ele. Ó. Eu quero tomar isso, o que você acha, doutor? Entende? O doente chega para ele e fala, eu quero tomar chá de sucupira. Entende? Então, vejo vocês. Eu atendo doentes crônicos, doentes sofredores de longa data, que estão se queixando de muitas dores. Né? Ainda hoje mesmo, atendi logo cedo uma ligação de uma esposa muito aflita, dizendo, meu marido está sentindo muitas dores, muitas dores. Você teria horário para poder atendê-lo? Em nossas clínicas, nós temos espaços para emergências. Quem tem dor tem pressa. Então, nossas agendas, propositalmente, elas têm espaços para emergências. Porque quem tem dor tem pressa. Entende? Eu atendo pacientes de outras cidades. Muitas vezes eles viajam para ir à minha clínica, se consultar comigo. Preciso ter espaço, entende? E preciso dar alívio, entende? Doutor Rui Mercúrio, eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim, com muitas dores. Não venha com analgésicos, não venha com anti-inflamatórios, não venha com 1000 relaxantes, não quero tomar antidepressivo, não quero tomar indutores do sono, não venha com acupuntura, não venha com fisioterapia. Nossa, o que me resta, né? Porque eu já fiz tudo isso e para mim não funciona. Entenderam? Então, veja, cada doente crônico que tem dores crônicas, ele é desafiador. Ele é, como diria minha querida mãe, ele é muito mal criado, entende? Ele é um pouco estúpido, porque ele está sofrendo há muito tempo. No fundo, ele tem revolta, ele é um revoltado, com ciência médica principalmente, que não dá a ele nenhum alívio, ou pouco alívio, dos males que ele se queixa, entende? Muitos são eternos buscadores de alívio. Eles vão em muitos serviços médicos, eles vão em muitas medicinas alternativas, né? Entende? Acupuntura, fitoterapia, né? A terapia dos vegetais, entende? Por quê? Porque se eles batem numa porta e não resolvem, ele vai bater em outra porta, entendeu? Então nós podemos ter na nossa cabeça que tem vários tipos de raciocínios quanto à terapia de doenças e de doentes. Vários tipos de terapia. Entende? Vários tipos de curas. Curas. As nossas jornadas aqui, meus caros, elas obedecem a dúvidas, questões, perguntas de nossos ouvintes, de nossos doentes, de nossos pacientes e dos seguidores de minhas jornadas. Algumas vezes eu estou tenho que repetir determinadas coisas, porque surgem novas perguntas. E nem sempre tudo que eu falo aqui é muito simples de entendimento. Então eu preciso voltar à tônica, né? Preciso falar de novo sobre aquele assunto, entende? Preciso falar de novo. Então, de uma forma geral, eu venho aqui na Vibe Mundial todas as terças-feiras, entre 19 horas e 20 horas, em 2 blocos, em 2 metades de meia hora. E aqui eu discorro, né? Faço palestras sobre assuntos de utilidade pública, de orientação, né? Toda hora eu escuto assim, doutor Rui Mercúrio, eu vi uma palestra sua, parecia que você estava falando de mim, né? Exatamente as dores que eu sinto.
e você falando sobre ela, sem eu ter perguntado. Entende? Por quê, vejo vocês? Modéstia à parte, depois de muitos anos, né, me dedicando a dores, né, eu entendo um pouco mais de dores que muita gente, que muitos médicos. Entende? Mas sempre tem que ter o critério médico. Eu tenho que fazer o diagnóstico. Porque se eu sei a doença, se eu sei o nome da doença, se eu sei o diagnóstico, eu vou saber a causa da doença. Entende? É uma doença infecciosa, é bactéria, é vírus, é fungo, é corpo estranho, é um câncer, células cancerosas. Entende? Eu preciso saber a causa. Sem saber a causa, eu não resolvo as consequências. E quais são sempre as consequências? Veja, no sistema músculo-esquelético, nós temos 3 fontes de dores. Primeiro, músculo e tendões. Por exemplo, as tendinites. Tendinites. Por excesso de uso da musculatura dos braços, nas digitações em computadores, por excesso. Tendinites crônicas, de difícil solução muitas vezes. Fibromialgia, aquelas dores que dão, em geral, no alto da coluna dorsal, com queimação, dores terríveis. Fibromialgia. Depois nós temos fontes de dores nas articulações. Se você não sabe, eu já falei aqui. Nós temos cerca de 361 articulações. Nós somos poliarticulares. Nós somos seres articulados. Entende? Por isso que andamos. Por isso que eu estou aqui gesticulando. Por isso que eu rodo a minha cabeça. Entende? Por isso que eu tenho expressão corporal. Por isso que eu tenho expressão facial. Expressão gestual de gestos. Entende? Graças às minhas articulações. Mas as articulações só permitem movimentos. O movimento, meus caros, ele gera atrito. O atrito gera desgaste. Então, as articulações não escapam disso. Elas são móveis, geram atritos. Se tem atrito, tem desgaste. Tem desgaste, artrose. Todo mundo pergunta, doutor Rui Mercúrio, o que é essa artrose aí? Outros chamam de bico de papagaio. Né? Outros chamam de artrite. Né? De uma forma ou de outra, esse prefixo artros significa articulações. Articulação. Entende? Uma articulação pode estar doente por um processo infeccioso. Tem processo infeccioso. Uma bactéria. Entende? Uma pioartrite. Uma artrite em que tem um derrame de pus, de sangue, ou mesmo de líquido sinovial. Né? Então, um processo inflamatório articular. Muitos processos articulares pertencem à classe dos reumatismos. Se é uma palavra impalpável, essa palavra se chama reumatismo. Né? Entende? Porque quando você fala, ele sofre de reumatismo, a única coisa certa é que você pode dizer, ele sofre de dores articulares. Mas a natureza dessas dores nem sempre é reumatismo. Artrose não é reumatismo. Artrose é desgaste. Entende? Artrose é desgaste. Né? Esse desgaste, muitas vezes, ele é hipertrófico. O que quer dizer isso? Ele cresce de volume. Entende? Como se fosse uma calosidade. Aliás, por que se chama essa artrose, às vezes, bico de papagaio? Porque na imagem do raio-x, parece como um verdadeiro bico de papagaio mesmo. Entende?
toda vez que você for tirar uma radiografia e aparecer essa imagem de bico de papagaio, aquela articulação radiografada está em sofrimento, está com artrose. Artrose é o sofrimento articular crônico, que já vem de longa data. É um desgaste, um desgaste. Aí, outra pergunta que sempre faz. Doutor Rui Mercúrio, eu tenho artrose, bico de papagaio. Isso tem cura? Todos perguntam isso. Isso tem cura? Veja o que eu vou falar. Em pessoas com idade não tão avançada, vamos dizer, pessoas maduras, da faixa de 50 anos, por exemplo, né? Existe até a possibilidade de uma artrose reverter. Entende? De uma artrose reverter para melhor, dando uma imagem mais agradável. Entende? Mas em fase muito avançada, isso é muito difícil. Mas veja o que eu vou dizer em termos de consolo. Nem sempre você vai remover a artrose, mas é possível amenizar ou remover dores, mesmo que a artrose continue presente. Entenderam? Entenderam? Então é isso que nós fazemos em nossas clínicas. Nós somos aliviadores de dores. Nós somos analgésicos, sem dar os comprimidos para o paciente. De que modo, né, nós conseguimos resultado em termos dessas dores? Então vejam vocês. Eu sou obrigado aqui a repetir uma coisa muito importante. Muito importante. Nós, seres humanos, somos vítimas de dois grandes vilões todos os dias da nossa vida. Vou repetir. Nós, seres humanos, somos vítimas todos os dias da nossa vida de grandes vilões, de dois grandes vilões. O maior vilão do ser humano, o maior vilão do ser humano total, corpo, mente e espírito. O maior vilão do ser humano se chama medo. Medo. Leia-se, preocupações, ansiedade, depressão, ódio, inveja, raiva, entende? Vingança. Tudo isso é gerado por esse grande vilão da nossa vida chamado medo. Medo. Entende? E o outro vilão da nossa vida? Esse vilão da nossa vida que eu vou dizer sobre ele é em cima do nosso físico. Entende? Em cima do nosso físico, somente do nosso físico. Esse segundo vilão da nossa vida se chama força da gravidade. Nós somos seres pesados. Uns pesam menos, outros pesam mais. Mas todos nós somos vítimas dessa tremenda força invisível, chamada força da gravidade, que o planeta Terra exerce sobre todos os corpos que estão sobre a sua superfície. Se eu deixar cair esse objeto, ele vai ao chão. Que força é essa? É a força da gravidade. Ela atrai os corpos para o solo. Entende? E o que isso faz? Vai esmagando o nosso esqueleto. Vai esmagando. E o esqueleto vai se deformando. E esse processo é longo prazo. É muito assim, devagar. De modo que quando nós vamos perceber essa deformidade, ela já vem de longa data. Entende? Então, essa deformidade que ela vai transformando uma metade do corpo muito diferente da outra. Isso mexe com o nosso equilíbrio. Daí o que acontece? Bengala. A bengala não deu conta? Muletas. Muleta não dá conta? Andador. Andador não dá conta? Cadeira de rodas.
Então, vejam vocês, os meus pacientes, dependendo do estágio dessa deformidade, eles podem vir ao meu consultório, apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, e alguns vêm até com cadeira de rodas. Entende? E, além disso, de ter um sofrimento tremendo de dores e incapacidade física, ainda eles têm que ouvir estigmas cruéis. E um dos estigmas mais cruéis que existe, isso é da idade, você está ficando velho, isso é da velhice, é assim mesmo, você tem que se conformar. Não se conforme, não se conforme, entendeu? O Criador não errou, não errou o Criador. Nós, seres humanos, é que erramos. E maltratamos muito o nosso esqueleto durante toda a nossa vida, carregando pesos exagerados, entende? Tensionando toda a nossa musculatura com o medo, com preocupações, entende? A nossa cabeça vai pesando cada dia mais peso, porque ela é puxada para baixo. E nós vamos perdendo altura, entende? Isso é muito mal, muito ruim. E além de tudo, causa dores. E vai desnivelando o nosso esqueleto e vamos tendo o quê? Incapacidade física. Doutor Rui Mercúrio, os meus médicos falam para eu fazer exercícios e caminhadas. Se eu me movimento, dói mais. Então eu não me movimento. Não se movimentando, o que acontece? Osteoporose, insuficiências musculares, vício postural, entende? Obesidade. E o pior de tudo, depressão. Claro, era um indivíduo que tinha toda a mobilidade, que podia resolver tudo do seu modo, subir escada correndo, atravessar uma rua correndo, praticar um esporte, e agora ele se vê preso a uma cadeira, ou depender de bengala, de muleta, de andador ou cadeira de roda. Isso é depressivo, entende? Esse é o paciente que eu atendo, meus caros. Toda semana eu atendo, todos os dias. Entende? Dor, 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 dor. Entende? Eu não almoço, eu trabalho direto, entre 9 da manhã e 5 da tarde eu vou direto. Então o paciente falou, doutor Rui Mercúrio, teu almoço é dor, né? Eu falei, exatamente, meu almoço é dor. Porque dificilmente um paciente senta na minha frente, no meu consultório, e não conta um rosário de dores. Entende? A semana atendi um paciente, como grande exceção, doutor Rui Mercúrio, só me dói o calcânio esquerdo. Isso é difícil, viu? Isso é difícil. Mas eu atendi um paciente essa semana. Só tenho dor no calcânio esquerdo. É a talalgia. Entende? Mas a maioria dos pacientes tem muitas dores. Muito bem. Estamos terminando a primeira metade da jornada de hoje. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico tratador de dores crônicas, difíceis, de solução difícil, nós temos 2 endereços. Um consultório fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Pertinho do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, relativamente próxima do Hospital Samaritano e não longe do Estádio do Pacaembu. Telefones comuns de minhas clínicas. Fixo 11, código de São Paulo, 3661-4243. Celulares de minhas clínicas. 119-7082-8015. Ou para emergências, perguntas, orientações à distância, sugestão para palestras, telefone para emergências. E tudo isso é o 119-3014-8888. Muito bem. Estamos terminando, então, a primeira metade da jornada de hoje. Mas daqui a pouco eu volto. Me aguardem alguns minutos, eu já volto com a segunda metade da jornada de hoje.